acha de cobrar para pregar o evangelho? Estipular valores para pregar o evangelho. Não estipular valores para pregar o evangelho. De graça recebei, de graça dai. É essa a orientação de Jesus para os seus apóstolos, para os seus seguidores, para os seus ministros. Eu acho extremamente assustador como a carreira gospel ela tem crescido e atraído muita gente para esse ramo com a finalidade de agarinhar, de ganhar lucros pessoais. Extremamente errado. E você, o que você acha? Não se esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o teu joinha, que ajuda muito esse trabalho, de comentar e compartilhar esse vídeo. Esse vídeo que está passando acima, o pastor Juliano Fraga, com seu entrevistado, deixa muito claro essa posição, que eu concordo, de que a igreja deve cuidar dos seus ministros, dos seus pregadores, daqueles que vivem da obra de forma honesta, mas também deve ter cuidado com aqueles que só querem usurpá-la, tirar proveito da obra. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado em nome de Jesus. Acha de cobrar para pregar o evangelho? Olha, estipular valores para pregar o evangelho. Não estou falando aqui de passagens aéreas, isso faz parte. Estipular um valor para trazer uma mensagem naquela noite. Responda se o senhor quiser. Perfeito. Eu respondo essa pergunta com muita tranquilidade, da seguinte forma. Quando o pregador tem um chamado específico para o ofício, não é aquele chamado geral okay, que a gente já superou. Para o ofício, para o trabalho, para o serviço da pregação. É um trabalho. Isso vai demandar todo o seu tempo, toda a sua energia, todas as suas forças. De maneira que aquele que tem esse chamado, que entende esse chamado e que abdica da sua vida particular, secular, para se entregar totalmente ao trabalho, é digno que ele receba o seu sustento da igreja. Paulo disse aos Coríntios que era a igreja mais rica, mas era a que menos ofertava no ministério de Paulo, em contradição com a de Filipenses, a dos Filipenses, de Filipos, que era a mais pobre, mas era a que mais abençoava Paulo financeiramente. Olha o que Paulo disse à igreja de Coríntios. Se nós, os apóstolos, vos semeamos coisas espirituais, será muito colhermos de vós bens materiais? A Bíblia também diz em Gálatas 6,6, aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante em todas as coisas com aquele que o instruiu. Ou seja, tem até versão que diz, reparta os seus bens com aquele que o instruiu. Ou seja, é a oferta. Paulo disse a Timóteo, primeira carta, capítulo 5, verso 17, devem ser considerados merecedores de redobrados honorários os presbíteros que presidem bem, principalmente os que se afadigam na palavra. Há inclusive versões que diz os que trabalham na palavra. Então é um trabalho, é um serviço da palavra. Ele disse também, no verso 18, a escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. A pergunta é, cobrar é certo ou errado? A pergunta que eu faria não é se é certo ou se é errado. A pergunta que eu faria é se isso é regra ou exceção. No meu sentir, no meu ver, na maneira com que eu encaro o ministério, não é regra, é exceção. A regra é não cobrar. Mas porque muitos pregadores precisam cobrar ou combinar, ou estipular, ou conversar. Algo que fique bom para a igreja e vá suprir as necessidades temporais do pregador naquela semana, naquele mês, naquela data. Porque muitas igrejas não cumprem
esse princípio bíblico que nós acabamos de provar aqui nas Escrituras. Então, quando a igreja conhece as suas responsabilidades, respeita o mandamento e os princípios bíblicos no tocante ao sustento daquele que trabalha na área da palavra, essa pessoa, ela automaticamente é a culpada por aqueles que cobram. Porém, isso não deve ser regra, isso deve ser exceção. Então, pregadores que estão me ouvindo, estipular não é a regra. Talvez, no máximo, uma exceção, quando a igreja não conhece as suas responsabilidades no tocante àquele que está indo pregar a sua palavra. Antigamente, quando um pregador era convidado para pregar, ele só ia e podia voltar sem nem o dinheiro da gasolina empurrando o carro. O senhor já passou por isso? Já passei por isso. Inclusive, eu tenho na minha memória o dia que eu mais preguei na minha vida. Eu cheguei numa igreja, tinha 3 pessoas, comigo 4. O pastor, o diácono e a esposa do pastor. E não era uma igreja pequena, era uma igreja um pouco grande. E eu estava ali. Quando eu vi que só tinha 3 pessoas, não pelo fato de só ter 3 pessoas, mas eu estava pregando naquela igreja ali pela 2ª ou 3ª vez, eu tinha um leque de sermões já prontos, eu pensei, vou pregar algo aqui que eu já tenho pronto. Porém, naquele momento, eu me lembrei de uma mensagem de um pregador que falava sobre ferramenta cega, que é quando o pregador pega um sermão e fica ali, nele, né? Ainda que eu acredito que eu não me enquadrava nesse ponto, mas eu pensei, não, minha ferramenta não está cega, não. Vou pregar algo aqui que Deus vai me dar. E eu acabei fazendo algo que eu não aconselho, que é improvisar. Púlpito não é lugar de improviso. Você tem que preparar-se antecipadamente para assumir o púlpito. Mas naquele dia Deus me deu uma mensagem assim, faltando 2 minutos para pregar o microfone. Isso não é regra, isso é exceção. E eu preguei de uma forma assim, com muita graça, que o pastor corria do púlpito até a porta. O porteiro corria da porta até o púlpito. E a esposa do pastor só sabia chorar. Tamanha foi a glória de Deus. Eu acho que a glória que Deus reservou para 300 pessoas, Deus distribuiu só para aquelas 3 que estavam ali. E foi o dia que eu menos recebi oferta na minha vida. Eu recebi R$2,25, que era o valor da passagem de ônibus que ia passar em frente à igreja, porque tinha um ponto em frente. Então, a oferta, a questão financeira, não deve ser a motivação do pregador. Não, aqui eu vou me doar porque aqui eu vou receber uma grande oferta. Não, eu vou naquele lugar porque lá eu vou receber uma boa oferta. Não vou naquele porque aquele não vai conseguir me dar uma boa oferta. Essa não deve ser a motivação. A motivação deve ser pregar o evangelho. A questão financeira é uma consequência, é algo secundário. Cobrar, estipular não é regra, deve ser uma exceção, e isso deve ser feito com muita ética, com muito senso e com muita espiritualidade, sobretudo, e responsabilidade. Quando o senhor diz exceção, dá para se combinar um valor que parte do pregador, é isso ou não? Isso, é isso. Que parte do pregador em concordância com a igreja, deixando em aberto se aquilo está de acordo ou se não. Ok. Pastor, essa segunda teia, que é a área da avareza, isso começa a partir da motivação do pregador a levar a mensagem. Então, se a motivação dele se inclinar a uma tendência à área financeira, é uma teia, é um abismo. É um abismo. É um abismo muito, inclusive sem volta, porque o camarada começa a se acostumar, né, e ele quer cada vez mais, ele começa a ter uma vida boa, uma vida confortável, ele quer manter aquilo. Aí as motivações mudam. Ele começa a fazer compromissos, e aí o dia que ele não tem agenda, ele tem que ligar para alguém para pregar, porque ele precisa manter aquilo. Inclusive, uma das grandes lições que eu carrego comigo no meu ministério é a seguinte: nunca queira ocupar uma noite que não é sua. Nunca queira ocupar uma noite que não é sua. Quando o pregador articula para pregar em tal lugar, ele corre o risco de ir onde Deus não queria que ele fosse. Ocupar uma noite que não era dele, era do outro. E ele corre o risco
de pregar sozinho, de subir naquela tribuna sozinho. Razão pela qual a expressão me leva lá, me indica lá, nunca saiu da minha boca. Isso é horrível, né? Isso é horrível. Porque se eu articular para pregar em tal lugar, foi eu que fiz. Não foi Deus. Não foi Deus que me levou. Ele não tem compromisso com aquela Então noite. Deus não tem compromisso comigo naquela noite. Ele pode até me usar, mas ele não tem compromisso. Agora, todas as vezes que eu chego em um evento, seja grande, médio ou pequeno ou gigante, a minha oração é sempre essa: Senhor, eu não pedi para estar aqui. Se eu estou aqui, é porque foi o Senhor que me trouxe aqui. Glória a Deus. E se foi o Senhor que me trouxe aqui, o Senhor vai me usar. Então eu pego o microfone, assumo a tribuna tranquilo, abro a Bíblia, prego a palavra, sabendo que Deus vai se responsabilizar.